Fala galerinha, beleza? Professor Rodrigo Cavalcanti falando e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre trigonometria no ciclo. Hoje falando especificamente sobre seno, cosseno e tangente dentro do ciclo trigonométrico. Então beleza? Vem comigo. Galerinha, como é que eu acho, como é que eu determino, como é que eu localizo ou represento dentro do ciclo trigonométrico o seno e o cosseno de um ângulo inicialmente? Então a gente diz que na circunferência trigonométrica podemos nos referir ao eixo X, ao eixo das abscissas, como sendo o eixo dos cossenos, e o eixo Y, o eixo das ordenadas, como sendo o eixo dos senos, tá? Um pouquinho mais na frente a gente vai falar sobre a tangente. Então vamos entender primeiro aí essa questão do eixo das abscissas está relacionado com o cosseno e o eixo das ordenadas está relacionado com o seno, beleza? Então veja só, ó. Imagine que você tem um arco de 30 graus, você tem a circunferência trigonométrica, a gente sabe que essa circunferência trigonométrica, por definição, ela vai ter raio unitário, quer dizer, o raio dela vale 1, e aí eu tenho um ângulo de 30 graus, um arco de 30 graus marcado. Esse arco de 30 graus, ele me gera um ângulo aqui, ó, também, um ângulo central, né, também de 30 graus. Então aqui eu também tenho 30 graus. E aí eu quero que você perceba, primeira coisinha aqui, é que você consegue montar, ó, se eu projetar esse ponto aqui em cima do eixo X, eu tenho formado um triângulo retângulo, certo? E aí, ó, presta atenção aqui. Você tem esse triângulo formando, esse triângulo retângulo formado. Nesse triângulo retângulo, essa distância daqui, que eu vou chamar de ponto A não, de ponto O. Essa distância aqui do ponto O para o ponto M, essa distância aqui, ó, do ponto O para o ponto M, é a minha hipotenusa e eu sei que ela vale uma unidade, tá certo? Essa distância aqui, eu vou chamar esse ponto aqui embaixo de ponto B. Essa distância de M para B, eu vou chamar aqui de K, certo? E essa distância de O para B, eu vou chamar de Q, tá? Pelo que a gente viu lá na trigonometria, no triângulo retângulo, a gente viu que seno de um ângulo era a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, se eu tomar por base esse triângulo retângulo aqui, ó, né, lembrando que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, tá? Mas é só para dar uma ideia para a gente. O seno de um ângulo, vamos pensar que é um ângulo qualquer, vamos botar um ângulo alfa aqui, vamos falar de maneira genérica. Um ângulo alfa não, um ângulo θ. Então, eu sei que o seno de θ, para esse triângulo aqui, ó, é o cateto oposto, que é K, dividido pela minha hipotenusa, que é 1. Quer dizer, o seno do ângulo, K dividido por 1, é K, certo? Quer dizer, então, que essa distância aqui, ó, que eu chamei de K, essa distância aqui, ela representa para mim o seno de um ângulo qualquer, beleza? Se você notar, essa distância aqui, que é esse K, ele nada mais é do que a projeção desse ponto, ó, em cima do eixo Y. A projeção desse ponto M em cima do eixo Y. Isso aqui tem K também. Ó. Se isso aqui tem K, isso aqui tem K. Então, a gente diz, de maneira geral, que o seno de um ângulo, né, representado no ciclo trigonométrico, é a projeção desse ponto do arco lá, tá, em cima do eixo Y. Belezinha? Vamos pensar agora para o cosseno. Então, vamos pensar aqui para o cosseno. Eu chamei esse pedacinho aqui, ó, de O para B de Q, tá certo? Então, se eu pensar em cosseno, quando eu falo o cosseno de um ângulo qualquer, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse nosso problema, o cateto adjacente é esse Qzinho aqui, ó. Beleza? Então, o cateto adjacente é Q. E a nossa hipotenusa é 1. Então, Q dividido por 1, eu obtenho Q. Traduzindo, então, ó, eu sei que o seno, ou melhor, o cosseno de um ângulo qualquer seria esse Q, que é a projeção do ponto M em cima do eixo X, tá? Então, de maneira geral, a gente diz que quando eu quero representar geometricamente, né,
o seno de um ângulo, eu projeto o arco em cima do eixo Y. Quando eu quero saber o cosseno de um ângulo, eu projeto esse arco sobre o eixo X. Belezinha? Então, só para a gente ter uma noção aqui, ó, imagina o seguinte. Eu tenho o ponto M, né, e eu vou representar o seno na verdade, eu tenho o ponto M, o P, o K e o Q aqui. E eu vou representar, né, o que seria o seno desses arcos. Então, veja só. Pelo que a gente acabou de falar para vocês, ó, se eu projetar o ponto M em cima do eixo Y, eu tenho o seno desse ângulo, tá? Então, esse tamanho, esse pedaço aqui, ó, ele representa, para mim, o seno desse ponto, né, desse arco, tá? No caso do ponto P, eu tenho aqui, ó, projeto ele em cima do eixo Y, então essa distância aqui seria para mim o seno do arco AP, tá? No caso aqui do K, projeto em cima do eixo Y, ó. Então essa distância aqui, ó, da origem até esse pontozinho aqui, ele é a projeção do arco AK, né, no eixo Y, quer dizer, ele é o seno desse arco aí, do arco AK, tá? E AQ, ó, se eu fosse representar aqui também, ó, o seno seria essa projeção aqui, ó, tá? Projeta o ponto Q lá em cima do eixo Y. E aí você percebe o seguinte, ó, como a minha circunferência é orientada, né, e aqui é a origem do eixo cartesiano que orienta essa circunferência, os arcos situados no primeiro quadrante e os arcos situados no segundo quadrante, notem que a representação do seno deles é uma representação positiva, né? Ó, ela está na parte superior aqui do eixo Y. Então, a gente diz que os senos dos arcos que estão situados no primeiro quadrante e no segundo quadrante têm valores positivos, tá? Se você pegar a projeção desses senos no terceiro quadrante e no quarto quadrante, você vai ver que a projeção, né, desses pontos lá no eixo Y, elas vão ficar aqui abaixo, na parte de baixo do eixo Y. Quer dizer, então, que para o terceiro quadrante, para arcos situados no terceiro quadrante e situados no quarto quadrante, o seno desses arcos são valores negativos. Tranquilo? Então, de forma geral, a gente diz assim, ó, a variação do sinal para o seno é a seguinte, ó, mais, menos, menos. Ou seja, arcos situados no primeiro quadrante e no segundo quadrante têm senos positivos, arcos situados no terceiro quadrante e no quarto quadrante têm senos negativos, tá? Se a gente pensar em cosseno, lembra, o cosseno é a projeção do arco em cima do eixo X. Eu vou jogar esse arco agora, vou projetar esse arco em cima do eixo X, tá? Então, olha só, o mesmo arco AM lá, na hora que eu quero saber qual é o cosseno dele, então eu projeto esse arco em cima do eixo X, ó. Então, essa medida aqui, esse comprimento, esse tamanho, significa o cosseno do arco AM, tá? O arco AP, ó, de A para P, se eu quisesse saber aqui, ó, projeta ele aqui, ó, traz para cá. E aí, ó, essa projeção aqui seria o cosseno do arco AP, tá? O arco AK, ó, se eu quero o cosseno, jogo para cima do eixo X, ó, jogo para cima do eixo X. Então, eu tenho aqui, ó, de A para cá, de A para cá, a projeção em cima do eixo X seria o cosseno desse arco. E no arco AQ também, ó, quero saber qual é o cosseno aqui, então projeto ele para cima do eixo X, tá? E aí você percebe que nesse caso, os arcos situados no primeiro quadrante, se eu pegar um arco aqui situado no primeiro quadrante, um arco situado no primeiro quadrante, ele vai ter, ó,
como é o eixo X agora, né, a projeção em cima do eixo X, então aqui a origem, à direita eu tenho os valores positivos, à esquerda os negativos, né? Então, ó, essa partezinha em azul, quer dizer, a projeção do arco AM está na parte positiva. Então, no primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo quadrante, o seno, a projeção dele está nessa parte aqui, na parte de trás, né, do eixo X, vamos dizer assim. Ele é negativo, tá? No terceiro quadrante, segundo quadrante negativo. No terceiro quadrante, também, você vai ter a projeção aqui anterior à origem, né? Então também vai ser um cosseno negativo. E no quarto quadrante, está aqui novamente na parte da frente, então positivo, tá? De 0 entre 0 e 1, né? É um valor positivo. Então quando eu falo em variação do sinal para o cosseno, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante positivo. Então, primeiro quadrante positivo, segundo positivo, aliás, negativo, terceiro também negativo e quarto positivo de novo. Essa variação de sinal é extremamente importante quando você quer calcular o seno, o cosseno ou a tangente de um arco que ele é maior do que 90 graus, um arco que não está situado no primeiro quadrante. Então é muito interessante você ter memorizado, né, primeiro você entender como funciona essa questão do sinal, para que não acabe errando um probleminha devido a um sinalzinho que você acabou escorregando nele, né, marcando um sinal errado. Então, essa variação de sinal é extremamente importante para o desenvolver das questões envolvendo a trigonometria no ciclo. Beleza, gente? Assim como o 30, 45 e 60, você precisa saber o seno e o cosseno deles para trabalhar bem dentro da trigonometria no triângulo retângulo, é interessante que você também saiba o seno e o cosseno na ponta da língua dos pontos notáveis do ciclo, pelo menos eu chamo assim, que é o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, tá? Então, lembra que quando eu falo em seno, eu falo a projeção do arco em cima do eixo Y. Então, quando eu vou quando eu vou calcular, ou determinar, localizar o seno de 0, de 90, 180, 270 e 360, eu estou projetando esses arcos em cima do eixo Y, né? Então, ficaria assim, ó. O 0 grau, para eu saber o seno de 0, jogo o 0 grau para cima do eixo Y. Então, 0 grau, ele projetado em cima do eixo Y, bate na origem. A gente sabe que os valores de Y na origem é 0, lá em cima é 1, né? E aqui embaixo é menos 1. Então, eu sei que o seno de 0 vale 0. O seno de 90, 90 já está aqui em cima do eixo Y. E o valor de Y aqui em cima, nesse ponto, é uma unidade. Então, o seno de 90 é 1. O 180 está aqui, ó. Na hora que eu projeto ele para cima do eixo Y, eu jogo ele aqui, o 180, ó, a projeção dele bateria aqui na origem de novo, né? Então, o seno de 180 é 0. O 270 está aqui embaixo, ele já está em cima do eixo Y também. Então, significa dizer que o valor do seno de 270 é o valor desse ponto aqui, que é menos 1. Tá? Então, seno de 270 menos 1. E o 360 e o 0, como eles estão localizados na mesma posição do ciclo, né? Se o seno de 90, ou melhor, se o seno de 0 é 0, o 360 também é 0. Quando eu falo em cosseno, e aí você lembra que cosseno é a projeção do arco não em cima do eixo Y, mas em cima do eixo X, né? Então, se eu estou pensando em termos do eixo X agora, eu sei que esse valor aqui é 1, na origem vale 0, aqui na esquerda vale menos 1. E aí eu penso lá, quanto é o cosseno de 0? Nota que o 0 está em cima do eixo X. E o X nesse ponto vale 1. Então o cosseno de 0 é 1 unidade. O cosseno 90, 90 está aqui, ó. Se eu quero saber o cosseno dele, eu tenho que projetar esse arco em cima do eixo X. E aí quando eu projeto ele em cima do eixo X, ele bate aqui na origem. Quer dizer, na origem o valor de X é 0. Cosseno de 90 vale 0. Cosseno de 180. Ó, 180 já está sobre o eixo Y, perdão, já está sobre o eixo X. Como ele já está em cima do eixo X, o cosseno de 180 é o valor de X nesse ponto, que é menos 1. O 270 aqui embaixo, ó, vou ter que projetar ele em cima do eixo X para saber o valor do cosseno. Então, quando eu projeto o 270, ele vem aqui para a origem. E aí eu sei, então, que o valor de X na origem é 0. Logo, o cosseno de 270 é 0.
E para finalizar, o cosseno de 360, que está na mesma posição do 0 grau. Então, se o cosseno de 0 é 1, o de 360 também vai ser 1. E aí eu quero chamar a atenção para vocês que no ciclo trigonométrico, o valor do seno, tanto o valor do seno de um ângulo qualquer, quanto o valor do cosseno, varia de -1 a 1. Tanto o seno quanto o cosseno varia de -1 a 1. Quer dizer, o maior dentro de um ciclo, o maior dentro do ciclo trigonométrico, o maior valor para o seno vai ser 1 e o menor valor para o seno vai ser -1, tá certo? Você está resolvendo alguma coisa, achou um seno ou um cosseno maior que 1 ou menor que -1, sorri, apaga e faz de novo, que provavelmente você errou em algum lugar. Beleza, gente? Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre a tangente. A gente já viu que o seno é a projeção do arco em cima do eixo Y, o cosseno é a projeção do arco em cima do eixo X, e o que seria a tangente, tá? Bom, primeiro, a reta tangente, ela é uma reta que ela é paralela ao eixo Y, beleza? E aí o que acontece? Imagina aí que eu tenho um determinado arco, vamos chamar aqui, vamos delimitar esse arco aqui em verde, beleza? E aí, esse arco, ele me gera um determinado ângulo alfa aqui, tá? Então, esse arco alfa, como é que eu faço para representar a tangente desse arco? Então, eu crio essa reta, que vai passar na origem do sistema, tá? Na origem do eixo cartesiano, vai passar no meu arco, né? Na extremidade do meu arco, e vai finalizar em cima dessa reta paralela ao eixo Y, que é a reta tangente. Então, esse pedacinho aqui em vermelho, ele representa para mim a tangente desse ângulo alfa, beleza? Se eu fosse pensar aí, vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos pensar num arco agora que esteja situado no segundo quadrante, tá? Então, um arco que eu vou chamar esse arco aqui de beta. Então, para saber a tangente desse beta, o que é que eu faço? Eu crio uma retazinha que vai passar na origem do meu sistema, vai passar lá na extremidade de beta e vai morrer aqui em cima da reta tangente, tá certo? Então, note que a tangente de beta agora é um arco, é um valor negativo, ele está aqui abaixo do eixo X. Então, só para se ligar aqui, ó, note o seguinte, vou voltar um pouquinho, que os arcos situados no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, eles vão ter tangentes, vamos lá, eles vão ter tangentes positivas, tá? Então, os arcos situados no primeiro e no terceiro quadrante, tangente positiva. Porque se eu pegasse a tangente de um arco aqui, ó, nesse quadrante, né? Então, a reta bate no arco, bate na origem do sistema, resulta lá projeta lá na reta tangente, então vai ser uma tangente positiva também, tá? Quando eu venho aqui, avançar um pouquinho, quando eu venho aqui para o segundo quadrante, aí você percebe que arcos situados no segundo quadrante ou no quarto quadrante, quando eu for fazer essa projeção, vai me dar uma tangente aqui embaixo, quer dizer, uma tangente negativa. Ó, se eu tenho esse arco, ele vai passar na origem, eu crio uma reta, né, que passa no arco, passa na origem e resulta lá e rebate lá na reta tangente. Então, arcos situados no segundo e no quarto quadrante vão ter tangentes negativas. Então, tangentes negativas dos arcos situados no segundo e quarto quadrante. Então, tem aqui a variação do sinal de forma geral da tangente, que é primeiro e terceiro quadrante positivo, ó, segundo e quarto quadrante negativo. E aí eu vou lembrar uma outra coisinha para vocês, é o seguinte, ó, se vocês lembrarem da variação do sinal do seno e do cosseno, aqui eu vou fazer a do seno, que é mais, menos, menos. E aqui a do cosseno, que é mais, menos, menos, mais. Aqui é do cosseno. A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. A gente acha a tangente de um arco fazendo também, né? Também acha a tangente de um arco fazendo a divisão do seno pelo cosseno desse arco. Então, se você fizer o joguinho de sinal aqui na divisão, ó, mais por mais, primeiro quadrante, ó, mais por mais dá mais, segundo quadrante, mais por menos dá menos,
Terceiro quadrante, menos por menos dá mais. E quarto quadrante, ó, menos por mais dá menos. Tá? Então, a variação do sinal da tangente você também consegue encontrar fazendo o jogo de sinal entre a variação do seno com a variação do cosseno.